Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Gestão Pública do programa Tô Graduado. Seja muito bem-vindo para a nossa aula número 14 e hoje nós vamos falar sobre o tema Administração Tributária, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o nosso mapa mental para que você possa acompanhar direitinho aí a nossa aula. Aí o mapa já está com você. Vamos acompanhando. Então, hoje, os objetivos da nossa aula é compreender as funções e responsabilidades da administração tributária, analisar esses processos administrativos que envolvem a cobrança e a gestão dos tributos e desenvolver essa capacidade de interpretar e aplicar esses conceitos relacionados à administração tributária. Então, nessa aula, nós vamos explorar o papel central da administração tributária, tá? O papel central da administração tributária, que ele se aplica em três aspectos fundamentais, que é a fiscalização, a dívida ativa e a emissão de certidões negativas. Então, a administração tributária, o que vem a ser? Ela é todo esse conjunto de atividades que são desempenhadas pelos órgãos fiscais com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, conforme está estabelecido no Código Tributário Nacional. Então, a fiscalização tributária ela tem as funções de examinar a contabilidade dos contribuintes e de verificar o cumprimento das obrigações. Essas são as principais funções exercidas aqui pela administração tributária, funções essenciais, garantir os recursos necessários para o funcionamento do Estado. Então, é necessário que haja aí esse exame dessa contabilidade dos contribuintes e essa verificação correta se estão sendo cumpridas as obrigações tributárias. Então, para isso, nós vamos começar aqui falando da fiscalização, tá, pessoal? Da fiscalização. Então, a fiscalização, ela é uma atividade essencial à administração pública, porque ela é responsável para assegurar que os contribuintes realmente estão cumprindo suas obrigações tributárias. Então, é na fiscalização, de acordo com o Código Tributário Nacional, que está ali regulado nos artigos 194 ao artigo 200. Vai ser estabelecido nesses artigos os direitos e deveres tanto da autoridade fiscal como do contribuinte. Então, o código ele vai tanto apresentar ali quais são as responsabilidades do contribuinte, os direitos do contribuinte e também as responsabilidades e os direitos da administração tributária, tá? Então, a fiscalização ela pode ser entendida como um conjunto de atos e procedimentos que são realizados pelo fisco para verificar a correção dos tributos declarados e pagos pelos contribuintes. O artigo 194, tá? Aqui, o artigo 194, ele estabelece aí que a fiscalização ela deve ser exercida com base em alguns critérios. E que critérios são esses? São os critérios de legalidade, objetividade e impessoalidade na fiscalização. Veja que são critérios que têm ali uma relação direta com os princípios da administração pública que estão elencados lá na Constituição, no artigo 37. E nós podemos também falar sobre os poderes da autoridade fiscal para examinar os livros fiscais, os arquivos, os documentos, os registros contábeis dos contribuintes. O artigo 195, ele vai trazer essa prerrogativa. A recusa, neste caso, do contribuinte em apresentar os documentos que são exigidos, ele pode levar à aplicação de sanções como multas e penalidades que estão previstas na lei. A fiscalização ela pode ocorrer de forma direta e indireta. Ela pode ocorrer de forma direta por meio dos auditores, das auditorias e das inspeções fiscais.
Já de forma indireta, é através do cruzamento de informações fornecidas pelos contribuintes, por outras fontes, por bancos, por cartórios, ou seja, um sistema hoje todo interligado, em que vai alimentando, cruzando essas informações para que haja, então, essa fiscalização da circulação de recursos financeiros. A jurisprudência ela está consolidando esse entendimento de que a atuação da fiscalização ela tem que respeitar os direitos constitucionais do contribuinte, como o devido processo legal e a inviolabilidade do sigilo bancário, exceto em casos expressamente que sejam previstos na lei. A efetividade dessa fiscalização ela é, então, muito importante para combater sonegação fiscal, para garantir a arrecadação dos recursos que são necessários para o funcionamento do Estado e também para que haja uma atuação preventiva do fisco. E aí, uma vez inscrito na dívida ativa, veja só, nós temos aqui o artigo 201 do CDN, que ele fala da inscrição em dívida ativa. Ele está regulamentado no artigo 201 do Código Tributário Nacional. Ele define dívida ativa como uma obrigação líquida certa e exigível. Não pagou, vai para a dívida ativa. Então, uma vez que o contribuinte ele está inscrito na dívida ativa, o que acontece? O crédito tributário ele pode ser objeto, então, da cobrança judicial através da ação de execução fiscal que está regulada pela Lei 6.830 de 1990. Esse procedimento de inscrição na dívida ativa, ele é um ato administrativo formal que deve ser precedido por uma notificação ao devedor, e isso já vai fazer parte do devido processo legal, ou seja, que o contribuinte vai ser notificado, oferecendo a ele, então, a oportunidade de regularizar a situação e, assim, evitar uma judicialização do débito. A gestão eficiente, tá certo? Aqui, ó, pessoal, acabei esquecendo de clicar, estou falando da dívida ativa, então vamos lá, né? Vamos só repassar aqui, ó, eu falei a definição, que a dívida ativa ela é composta pelos créditos tributários e não tributários, que após esgotado um prazo de pagamento, não foi quitado pelos contribuintes, vão formalmente inscritos na dívida ativa. A regulamentação, como eu disse, é aqui no artigo 201 do Código do Tributário Nacional. A dívida ativa ela é uma obrigação líquida certa e exigível, tá? E aí nós temos os efeitos. O crédito tributário pode ser objeto de cobrança judicial através de qual ação de execução fiscal regulada pela Lei 6.830. Qual que é o procedimento? É o ato administrativo formal e notificação do devedor e oportunidade para que ele possa se regularizar. Quais são os benefícios, né? Os benefícios é a recuperação de crédito, benefício para o fisco, recuperar os créditos e manter o equilíbrio fiscal, obviamente, que o governo ele depende da arrecadação de impostos para que ele possa, de fato, cumprir as suas funções também, tá bom? Agora a gente vai falar das certidões negativas, ó. Certidões negativas. O que são certidões negativas? São documentos emitidos pela administração tributária para atestar uma regularidade fiscal do contribuinte, né? Se ele está em débito ou não. O fundamento dessas certidões está lá no artigo 205 do CTN, é um direito do contribuinte que ele pode, que ele tenha essa certidão de que não possui débitos tributários pendentes, até em algumas situações que é exigido, obviamente, essa certidão para que ele possa concorrer a determinadas licitações e outras situações. Aplicabilidade é a participação, então, como eu disse, em licitações, obtenção de empréstimos, celebração de contratos com a administração pública, ele vai precisar dessa certidão de que está aqui, que está tudo ok, que não tem débito, tá bom? Quais são os tipos de certidão? Nós temos aqui a certidão negativa de débito, a CND, a certidão positiva com efeitos de negativa, que é a CPEM, e se o funcionário expedir com dolo ou fraude, quero só destacar esse ponto, o artigo 208 diz que esse funcionário ele responderá pelos juros e mora, né, acrescidos, tá bom? Então, é muito importante aí
saber que, nesses casos onde houver dolo ou fraude, o funcionário que agir dessa forma, ele será responsabilizado. Então, pessoal, nessa aula nós abordamos os aspectos fundamentais da administração tributária, o foco específico na fiscalização, na dívida ativa e a emissão de certidões negativas. A fiscalização tributária nos mostra, então, como um mecanismo que é essencial para garantir a conformidade dos contribuintes e assegurar a arrecadação adequada dos tributos. Quando que vai ocorrer a inscrição na dívida ativa? Ela é uma ferramenta que ela é usada para a recuperação de crédito, sendo então um processo que deve ser conduzido com todo rigor, com toda a transparência pela administração, assegurado o devido processo legal. E as certidões negativas, nós falamos, elas se destacam como um direito do contribuinte para que ele possa ter, então, aí, como um instrumento importante para a manutenção da regularidade fiscal. Então, é isso, pessoal. Nós trabalhamos agora nessa aula aqui, aula 14, a administração tributária, e nos vemos na nossa próxima aula. Aí, um abraço para todos vocês, tá bom?